Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro episódio do Destravando a Coluna. Eu sou Guilherme Costa, médico ortopedista e cirurgião de coluna. E nesse canal, o meu objetivo é receber as perguntas de vocês para destravar as suas dúvidas na coluna. As perguntas podem ser enviadas por áudio ou texto para o WhatsApp DDD 11 949388470 ou pelo Instagram @Dr. Guilherme_Costa, enviando em áudio ou texto, gravando de lugares silenciosos, informando seu nome e o local de onde está falando. Sem mais demoras, vamos para a primeira pergunta. Bom dia, Dr. Guilherme. Já passei em alguns ortopedistas, sendo que alguns falaram que o meu caso era cirúrgico e outros falaram que não era cirúrgico. Fico meio perdida e confusa sobre o que fazer para tentar melhorar minhas dores, mas ao mesmo tempo fico na dúvida de questionar os médicos do motivo das decisões diferentes. Como pode me ajudar? Cristiane Leite, falo de São Paulo. Bom, Cristiane, de forma geral, muitos médicos podem realmente ter opiniões diferentes para determinados casos. O mais importante é você ter a abertura para que você consiga realmente discutir com o seu médico as indicações. Não há problema algum em discutir com o médico ou eventualmente pegar uma segunda opinião. O mais importante é o médico ter a clareza para te explicar sobre os seus reais problemas e, de fato, quais são as opções. Se o seu tratamento tem, de fato, opções de tratamento conservadoras, se você já esgotou esses tratamentos, eventualmente com medicações, fisioterapias, reabilitações, e se, de fato, o seu problema não teve uma resposta tão satisfatória e precisaria de uma intervenção cirúrgica nesses casos. A partir do momento que o médico define que o seu caso é um caso cirúrgico, ele tem que te explicar com toda a tranquilidade e clareza para que você consiga entender e tomar a sua melhor decisão. Questionar faz parte do processo. O paciente, quando recebe uma indicação de cirurgia, nitidamente ele vai ter dúvidas e vão ter receios sobre os procedimentos cirúrgicos. Por isso que é fundamental você sempre questionar e o médico tem que ter a tranquilidade e o respeito para te explicar, pois ele sabe que aquele momento da tomada de decisão muitas vezes não é fácil, muitas vezes não vai ser nem tomada a decisão naquele momento da primeira consulta. É fundamental ter essa abertura para que o médico consiga realmente tirar todas as suas dúvidas, nem que sejam necessários uma nova consulta com presença de familiares que eventualmente ajudariam nessa tomada de decisão. Então é fundamental, você não pode de fato sair da consulta com dúvidas para tomar uma decisão se você realmente não tem 100% de certeza. Se você tem dúvidas, procure outra, segunda, terceira opinião, mas o mais importante é você achar um profissional que de fato consiga esclarecer todas as suas dúvidas para que a sua tomada de decisão seja realmente a tomada de decisão mais tranquila nesses casos. Não há problema nenhum em questionar os profissionais. O mais importante de fato é você se sentir confortável com a sua decisão e confortável com o médico te explicando tudo sobre a cirurgia e como vai ser a recuperação no pós-operatório. Tá certo, Cristiane? Espero ter ajudado aí nessa sua dúvida. Vamos para a próxima pergunta. Olá, doutor. Meu nome é Márcia, eu sou aqui da Vila Mariana e eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu recebi o diagnóstico de estenose e o médico me assustou, falando que os meus nervos estavam comprimidos e que eu precisaria de uma cirurgia. Mas eu fiquei na dúvida, não existe outra forma de descomprimir os nervos sem cirurgia? Te agradeço, doutor. Pois bem, vamos lá, Márcia. Vou te explicar um pouquinho mais sobre a parte da estenose, tá? Antes de passar para a sua pergunta de fato. A estenose, ela nada mais é do que um problema na parte da coluna, onde nós temos um estreitamento do canal. Nada mais é do que o canal por onde passam os nervos. Então imagine que a nossa coluna seja como se fosse um cano, um tubo, e os nervos passam lá dentro. Basicamente, os nervos têm que ter esse espaço livre para percorrer e transmitir a informação, que sai do cérebro, desce pelo centro do canal da coluna e ao sair da coluna vai para um determinado músculo para fazer a inervação. A estenose por si só, ela pode ser uma estenose graduada em 3 situações, como estenose leve, quando você há uma leve redução do espaço do canal, uma estenose moderada ou uma estenose grave, quando você praticamente não tem nenhum espaço mais livre para que os nervos possam passar. E basicamente, quando a gente pensa nessas situações, o que eu sempre faço um paralelo para que a pessoa possa entender um pouco melhor sobre o seu quadro. Se você estivesse usando um tênis, por exemplo, um número menor do que o seu pé, muitas vezes você vai sentir ali um desconforto ao longo do dia, mas isso não vai impedi-la de fazer as suas atividades. Então, de forma geral, você pode ali passar o dia inteiro tranquilo, com um pouquinho de dor, chega no final do dia, tira o tênis e alivia essas dores. Use esse mesmo exemplo do tênis, só que agora usando um tênis 3, 4 números menor do que o seu pé. Muito provavelmente o desconforto que você sentiria faria com que você tivesse que tirar esse tênis muito mais cedo, não daria para passar o dia inteiro de trabalho. Mas agora pense que você vai insistir nesse erro vários e vários dias em sequência.
Isso, de forma geral, vai provocar um machucado no seu pé e, eventualmente, essas lesões vão gerar ali feridas que vão ficar toda hora machucando e não dá tempo de cicatrização se você persistir com esse aperto. Basicamente, nossos nervos na coluna, eles seguem o mesmo princípio. Se você tem estreitamentos leves, estenoses leves, isso de forma geral pode provocar dor, mas muitas vezes esse tipo de situação não vai gerar um risco de lesão neurológica. Ao passo que estenoses mais graves, mais acentuadas, ou aquilo que a gente chamamos de estenoses absolutas, elas provocam uma tamanha compressão dos nervos que isso faz com que os nervos vão se machucando com o passar do tempo. Normalmente, quando nós temos situações como essa, realmente o tratamento conservador, com medicações, fisioterapias, reabilitações ou mesmo infiltrações, que são muito questionados por pacientes como opções de tratamento menos invasivas, não são resolutivas nesse tipo de situação. Estenoses, de forma geral, elas têm o tratamento cirúrgico quando você tem essas estenoses mais acentuadas ou quando você já identificou algum grau de alteração na função neurológica, seja através de testes clínicos, avaliando a sensibilidade, a força e os reflexos dos nervos, ou seja através de exames que avaliem a função do nervo. Então, de forma geral, a estenose ela é realmente um caso onde a cirurgia pode ser indicada e a princípio o que você tem que pensar é, uma vez que você descomprime e abre o espaço dos nervos, de forma geral, as dores tendem a resolver. Então, de fato, se você ouviu essa sugestão, valeria a pena você voltar ao seu médico para esclarecer as suas dúvidas, mas realmente, casos de estenoses inúmeras vezes vão precisar de cirurgia, principalmente para a gente preservar a função dos nervos, que é o que a gente fala principal. Não adianta a gente pensar na nossa parte de qualidade de vida no futuro se a gente não se cuida agora. E o principal ponto que eu sempre explico para os meus pacientes nesse tipo de situação: quando você tem uma estenose, principalmente em pacientes mais jovens, a partir dos 40, 50 anos, imagine que você ainda vai ficar um longo período da vida com aquela compressão agindo. Logo, a chance de você ter um machucado no nervo é muito maior ao longo do tempo, diferente de você fazer um diagnóstico desse em um paciente, por exemplo, com 80 anos de idade. Então a gente fala que mesmo situações quando tem a mesma nomenclatura no laudo do exame, vão ser de situações de tratamento diferentes, pois cada caso tem que ser individualizado para essa avaliação. Mas é fundamental a gente sempre colocar na frente. Não adianta pensar realmente no tratamento da dor como a primeira etapa, sendo que de fato a parte mais importante é a função neurológica e a estenose por si só, ela realmente pode colocar em risco a função neurológica. Tá certo, Márcia? Espero ter aí tirado essas suas dúvidas. Hoje foram essas as perguntas recebidas. Todas as dúvidas que vocês tiverem podem nos enviar pelos contatos que eu deixei no início do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.